Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao treinamento de formação de discipuladores. Este é o primeiro módulo, onde lidamos com a vida de piedade do discipulador. Discipular é muito importante. É uma obra até esquecida pela igreja. É uma obra também mal entendida, onde em muitos casos apenas estudamos com as pessoas noviças na fé ou já de uma longa caminhada. Nós apenas estudamos preceitos bíblicos com ela, quando na verdade discipular vai muito mais além, é matéria um pouco mais profunda. Esse primeiro módulo de vida de piedade do discipulador, nós basearemos neste livro aqui, Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Um livro sem igual, importante, escrito em 1978 e com várias reedições e reimpressões. Então fique atento, participe comigo, abra o seu coração, porque esta é a primeira aula deste módulo. E neste módulo nós vamos falar sobre uma questão muito importante. É uma questão relacionada àquilo que as disciplinas espirituais oferecem. É uma questão muito importante. As disciplinas espirituais são encaradas, são levadas em consideração como porta de entrada para a libertação. Eu não posso acreditar que praticando uma disciplina espiritual como oração, leitura bíblica, estudo, jejum, eu vou me tornar um crente, um cristão de primeira linha, muito acima dos demais. Não é a isso que se presta às disciplinas espirituais. Então, neste primeiro módulo, nós vamos ver, através das disciplinas espirituais, que elas são, na verdade, ferramentas. E ferramentas importantes, cuja finalidade é nos ajudar a mergulhar na essência da vida cristã. Então, vamos lá? Importante. As disciplinas espirituais, elas combatem um mal muito recorrente, muito presente em nossa caminhada. Ao longo da história, a superficialidade tem se mostrado uma verdadeira maldição. É a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Precisamos, como filhos de Deus, termos muito maior profundidade espiritual do que apenas capacidade de fazer as coisas. Olha só esse texto aqui. O escritor de Hebreus já reclamava com seus leitores sobre essa questão de pessoas que não tinham a menor profundidade espiritual. Perdão. Ele diz aqui a partir do verso 11 de Hebreus capítulo 5. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os que são adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades experimentadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor de Hebreus está reclamando aqui com seus leitores, ou com essa igreja, a igreja dos Hebreus, pelo fato dessas pessoas estacionarem, não quererem mais evoluir, porque a superficialidade é uma escolha, porque é um caminho do comodismo. É uma situação onde eu olho para um lado, olho para o outro e vejo que as pessoas não estão evoluindo, então vamos ficar por aqui mesmo. Outra questão interessante é que nós não temos grandes ou numerosos expoentes de pessoas que evoluem para uma vida de profundidade, deixando isso patente aos olhos de todos. É realmente muito difícil nós termos pessoas ou convivermos com pessoas que falam das coisas de Deus, que são animadas para as coisas de Deus. Nós sempre estamos do lado de pessoas que tratam as coisas de Deus como coisas comuns, corriqueiras. E é isso exatamente que as disciplinas espirituais vêm combater.
esta superficialidade e vem propor um mergulho em profundidade nas questões espirituais de Deus, nas questões da palavra, nas questões de oração, nas questões de vida de piedade. Então, na verdade, o que nós temos pela frente? Nós temos aqui uma pergunta: o que são as disciplinas espirituais? Elas, na verdade, são caminhos da graça. Elas são caminhos da graça de Deus, que nos ajudam a estabelecer um coração mais dedicado na busca por crescimento e amadurecimento na vida cristã. Em outras palavras, elas não são doutrinas, elas não são leis, não são regras, elas são apenas caminhos da graça. Elas são aquelas ferramentas que Deus deixou pistas na palavra de Deus. Não foi Ele que sistematizou tais ferramentas, fomos nós, homens, que olhamos para a palavra e vimos a prática de determinados caminhos que levavam as pessoas, como Abraão, como o próprio Isaac, como Davi, como Daniel. Vimos práticas espirituais muito sadias que levaram estes homens e muitos outros personagens bíblicos a uma vida de profundidade. Então, as disciplinas espirituais são caminhos da graça, são caminhos que nós enxergamos, que vemos na palavra, e esses caminhos deram muito certo na vida de muitos homens que os seguiram. E dá certo ainda hoje. Então, queridos, outra coisa importante também para a nossa vida é isso aqui. Quais são então as dificuldades para aqueles que desejam uma vida mais profunda com Deus? Porque afinal de contas, se nós não temos muitas pessoas que buscam, que querem essa vida espiritual mais profunda, então existe, na verdade, algumas dificuldades que precisam ser entendidas. Dificuldades essas que estão presentes em todos, na caminhada de todos os filhos de Deus. Então vamos ver aqui a primeira. A primeira é essas resistências internas que estão dentro de nós. Então, todas as vezes que nós queremos subir um degrau, cada vez que nós queremos subir, ou se aprofundar, ou mergulhar na palavra de Deus, sempre há uma resistência. Eu estou cansado, hoje eu estou chateado, eu estou triste. Sempre há uma resistência. Nós não nos comprometemos com facilidade, nós sempre deixamos uma porta logo ali onde eu possa escapulir de um comprometimento com uma vida cristã mais profunda. Eu não tenho tempo, isso vai demandar muito de mim, eu tenho tantos afazeres. Isso são resistências que nós temos. Uma outra resistência, uma outra dificuldade é que nós não sabemos como explorar a vida interior. Essa vida de profundidade nós não sabemos como explorar. E nem sempre foi assim. Na verdade, essa dificuldade ela se apresenta de algumas décadas para cá. Ou alguns séculos, perdão. De alguns séculos para cá, nós perdemos noção. A Igreja de Cristo, na verdade, pelo seu envolvimento com tantas outras dificuldades, com tantas outras situações culturais de seu momento, ela acabou perdendo noções importantes sobre o jejum. Hoje se fala em jejum, ou pelo menos há 2 décadas atrás se falava de jejum para você quebrar maldição, para você abrir portas, para você ver corações quebrantados, mas ninguém pratica o jejum com a ideia de mortificar a carne porque tem fome de Deus, porque deseja mais de Deus. Percebam, sempre há uma inversão de valores, sempre há uma diminuição do poder, da graça, e uma diminuição daquilo que esses caminhos da graça são, na verdade. Então nem sempre foi assim. As pessoas elas tinham noção exata, alguns séculos atrás, de quando eram convocadas para orar, o que esperar, o que iriam fazer. Quando convocadas para ouvir a leitura da palavra, sabiam exatamente o que iam receber. Então, queridos, essa é uma outra dificuldade. A terceira dificuldade que nós temos visto é um conflito entre a vida que agrada a Deus com a vida de deveres religiosos. Então é costume nosso sempre confundir essa questão dos nossos deveres religiosos com uma prova maior de que nós agradamos a Deus. Nem sempre.
Nem sempre os nossos muitos afazeres na igreja, para servir a este ministério, para ensinar aqui, para fazer acolá, para distribuir isso, para atender aquele, para atender aquela, nem sempre esses afazeres são a prova maior que nós temos profundidade de relacionamento com Deus. São apenas afazeres. Então, queridos, não é porque eu estou ajudando a comunidade, não é porque estou ajudando pessoas que realmente implica numa vida que agrada a Deus 100%. Em muitos casos, esses deveres, essas tarefas estão nos afastando da intimidade com Deus, lamentavelmente. Quarta dificuldade é essa ausência de mais exemplos de vida, de intimidade com Deus. Nós temos, na verdade, poucos exemplos de homens e de mulheres que têm vida de intimidade com Deus. Quem dera a Igreja de Cristo fosse formada por homens e mulheres que entendessem a carência, a necessidade de ter uma vida de intimidade com Deus. Nós perdemos isso. Desde que nós fracionamos a igreja, desde que nós dividimos as tarefas da igreja, querendo atender as faixas etárias, um ministério para jovens, um ministério para criança, para homens, mulheres, os irmãos da melhor idade. E afinal de contas, né, esse fracionamento da igreja fez com que nós nos separássemos dentro do próprio corpo de Cristo local. Então cada um está, ou estava, né? Cada um estava tão ocupado com seus afazeres que simplesmente não tinha tempo de exibir uma vida espiritual forte, plena. Então foram guiando os seus liderados através de técnicas, de eventos, de refeições, de passeios, de acampamentos, mas ficamos aquém ou ficamos devendo qual é a verdadeira expressão de uma pessoa que tem vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque nos fracionamos. E quinta e última dificuldade que nós vemos é uma cultura religiosa que nos afasta de Deus e nos aproxima da autorrealização. Então, isso é muito comum nos cultos, né? A gente chega em casa e vai comentar à mesa, né? Tomando a última refeição do domingo à noite, ou tomar a refeição do almoço após o culto no período da manhã. Nossa, a gente comenta, nossa, hoje a música estava muito alta. Nossa, foi difícil arrancar palmas dos irmãos. Ah, que coisa, o pastor não estava bem hoje. Ah, hoje foi bom, hoje Deus falou comigo, aleluia. Quando na verdade o culto não é para nenhum de nós. O culto é para Deus. E nós ficamos com essa cultura religiosa de avaliadores. Nos tornamos avaliadores. As disciplinas espirituais vêm nos ajudar a perceber muito mais do que temos percebido em relação a essa cultura espiritual que existe dentro das comunidades de fé. Existe uma cultura onde a gente busca sempre a autorrealização. E o maior termômetro é quando a gente chega em casa e vai comentar as coisas que aconteceram no culto, né? Outra coisa importante, opa, foi demais, travou aqui. Outra coisa importante é essa daqui. As disciplinas espirituais versus os hábitos arraigados. Isso aqui é algo importante. Colossenses capítulo 2, nós temos uma palavra muito importante de Paulo a respeito da questão da prática de hábitos na busca de libertação. Então o que nós temos aqui em Colossenses capítulo 2, verso 20? Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens, ou dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. É importante nós sabermos que as disciplinas espirituais são muito avessas a essa questão de regras, de legalismo. Elas não são para isso.
E para nós nos libertarmos de um hábito arraigado, as disciplinas espirituais ou os caminhos da graça são uma ótima ferramenta para isso. Porém, eu preciso entender qual é a essência delas. Eu preciso compreender a finalidade. Porque Deus está querendo que eu desenvolva uma vida de profundidade. E as disciplinas espirituais podem me ajudar e muito nessa busca. A nossa força de vontade, ela pode dizer, eu não faço mais isso. Eu não farei mais isso. Eu, a partir de hoje, vou desenvolver tal hábito. E aí, na força de vontade, naquele ânimo, naquele vigor, a pessoa, o irmão, o querido, ele vai se desenvolvendo, ele vai praticando, mas tem uma hora que pela falta de algo lá dentro, que é justamente a rendição, a entrega, a dependência do Senhor, que as disciplinas espirituais podem desenvolver, a falta disso, dessa dependência de Deus, faz com que nada produtivo, permanente, perene, constante se desenvolva. E aí, lá na frente, por causa de algum nível de decepção, o velho hábito, o hábito que foi mascarado através de uma determinação de vontade, ele volta. Ele volta com mais força ainda. E será, de novo, num segundo momento, mais difícil de tirar um velho hábito arraigado. As disciplinas espirituais podem desenvolver fundamentação necessária para nós termos intimidade com Deus e, por causa do respeito para com Deus, não voltarmos às velhas práticas. Porque se as disciplinas espirituais se tornarem regras legalistas, os hábitos desaparecem por um tempo, mas depois retornam com mais força ainda. Eles não se prestam a isso. As disciplinas espirituais, os caminhos da graça não se prestam a superar hábitos arraigados tão somente, mas se prestam a desenvolver uma vida mais próxima, mais devota de Deus, fazendo com que os hábitos arraigados sejam extirpados com naturalidade. Demora, viu? Não é da noite para o dia, é demorado. Outra coisa interessante sobre essa caminhada que nós teremos é que as disciplinas espirituais, elas abrem porta ou a porta para uma vida mais rica e cheia de esperança e paz interior. Pois toda mudança interior é obra de Deus, mas tem nossa participação com Ele nesta obra. Nós não devemos esquecer que as disciplinas espirituais são apenas ferramentas, não um fim em si. Tem como propósito crescimento espiritual. Esse texto de Gálatas, capítulo 6, verso 8, fala sobre isso. Paulo dizendo aqui, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Então é uma semeadura. Se eu semear para a carne, eu vou colher morte, como diz Romanos capítulo 8. Porque o resultado de viver na carne, o resultado de semear a vida, o resultado apenas de viver a vida na carne, atrai a morte. O resultado, o caminho final é morte. Mas quem semeia no Espírito, o caminho é vida. Vai colhendo vida e no final, vida plena, total, completa. Então, as disciplinas espirituais, elas abrem portas para esse desenvolvimento espiritual a ponto de nós termos grande esperança e uma paz interior profunda. Pessoas que desenvolvem essa caminhada são pessoas que têm muita paz. Pessoas que não vivem à mercê da ansiedade, à mercê de um coração inquieto. As disciplinas espirituais nos ajudam nessa profundidade. Outro fator importante que nós veremos é isso. Perigos à frente. Quero apenas trazer um alerta para cada um de nós. É um alerta que merece nossa atenção a respeito, porque existe perigos. Um dos perigos é o legalismo. Então, as pessoas às vezes vão pensar que as disciplinas espirituais são apenas mais um passo que eu preciso dar para agradar o pastor, agradar o líder, agradar a mim, né? Nesse treinamento, eu vou dar este passo porque eu preciso agradar o instrutor, o pastor Jussieldo, quando na verdade isso não é realidade. Então esse perigo ele tem que ser afastado.
ele precisa ser afastado. O legalismo, não podemos encarar as disciplinas espirituais como regras. Não pode, não são regras. Outra coisa é a justiça própria. É nós olharmos para as pessoas que não estão aqui nesse treinamento e julgá-las menores do que nós. Nós não somos melhores do que eles, dos nossos irmãos que não estão aqui. Essa justiça própria, eu faço isso, você não. Eu me envolvo, estou crescendo e você não. Irmãos, precisamos ter muita cautela. Porque essa autojustiça, essa justiça própria não agrada o Senhor. Ela, na verdade, nos afasta dos propósitos de Deus. Outro perigo importante é o orgulho. É achar-se melhor. É pensar de uma forma altiva. É acreditar que o outro não está na visão. Não tem nada a ver com visão. Na verdade, o orgulho é o que impede o desenvolvimento das disciplinas espirituais, os caminhos da graça. O orgulho vai atrapalhar todos nós. Então, tomemos cautela, porque o orgulho ele é muito presente em cada um de nós. Lembremos, não somos perfeitos, não nos tornaremos perfeitos até a conclusão desse treinamento, mas o caminho é de santificação, separação para Deus. Outro perigo que precisa, carece da nossa atenção é a manipulação. Eu não posso ficar manipulando a minha própria vida, manipulando as pessoas que estão do meu lado, fazendo-as pensar que eu sou uma pessoa quando na verdade eu ainda não cheguei lá. Cuidado com a propaganda enganosa, ela também é manipulação. Nós podemos levar pessoas a desenvolverem uma visão sobre nós e nós comprarmos essa visão. Nós acreditarmos que aquilo que o outro está me dizendo é a realidade sobre mim. Então eu manipulei alguém e eu estou sendo manipulado por esse próprio alguém de reflexo. Outro perigo é o espírito de julgamento, aquilo que eu disse anteriormente. É acreditar que se é melhor do que o outro. É julgar. Quem não se preocupa com isso, quem não ora o tanto que eu oro, quem não estuda o tanto que eu estudo, quem não jejua, é isso ou aquilo outro, não é cristão. Irmãos, tomemos cautela. Julgar não é a saída. Então vejamos aqui a saída, a solução. João capítulo 12, dos versículos 24 a 26, diz exatamente isso. Jesus fala, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que a odeia, que odeia a sua vida, neste mundo irá, quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus Cristo está falando da renúncia. Jesus Cristo está falando de morte. Jesus Cristo está falando que, na verdade, o caminho cristão, o caminho de seguir a Cristo é um caminho que passa pelo tema da morte. Eu preciso morrer para os meus instintos primitivos. Eu careço de ter esses instintos, essa natureza morta, aniquilada, e só há uma maneira, é o trabalho, é a luta. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, fazei, pois, morrer a sua velha natureza. Romanos capítulo 6 diz que nós estamos mortos para o poder do pecado. Em Cristo Jesus fomos mortos e ressuscitamos. Então, queridos, o cristianismo, ou especialmente a caminhada cristã, é uma caminhada que leva em consideração o morrer. E as disciplinas espirituais podem nos favorecer nesse sentido. Uma outra coisa importante aqui, para nós finalizarmos, está muito ligado a isso. Pense nisso. Todo mundo pensa em mudar a humanidade. Todo mundo tem esse pensamento. Eu quero que os homens, eu quero que as pessoas conheçam a Cristo, eu quero que as pessoas sejam melhores. Mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Todo mundo tem alguém para ser mudado. Todo mundo aponta o dedo para marido, esposo, filhos, um irmão de sangue, um tio. Aponta o dedo para pastor, aponta o dedo para o obreiro, aponta o dedo para todo mundo. Mas não aponta para si mesmo o dedo. Todo mundo quer mudar somente o outro e nós só podemos mudar uma pessoa. Sim, nós podemos mudar uma pessoa. Nós mesmos.
nós nunca conseguiremos mudar o outro. O outro tem a sua vontade, o outro carece de carinho, de compreensão, de amor. O outro precisa da graça de Deus o tanto que eu preciso. Então, amados, essa é a nossa jornada. Essa é apenas a introdução. Esse é o fundamento, o alicerce para a nossa jornada. Quero agradecer por você ter se inscrito nesse treinamento. Quero dizer que você será desafiado, confrontado, será estimulado a uma vida cristã cada vez mais perto de Cristo. Porque este mundo carece de homens e mulheres que transpirem Cristo, que mostrem ao Senhor Jesus Cristo, que deixem bem claro onde é que Cristo mora, o Cristo vivo. Cristo mora em mim, olhe para mim. Então, queridos, prossigamos para o alvo. Cheguemos até Cristo, porque pessoas precisam ser discipuladas, encaminhadas para mais próximo de Jesus. E eu não posso encaminhar pessoas para mais próximos de Jesus se eu mesmo não estiver próximo. Por isso desejo a você uma boa caminhada, uma boa jornada. Vamos juntos, estarei sempre contigo neste treinamento para te estimular, te ajudar e tirar as suas dúvidas. Um grande abraço, Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro.